Só que eu tô caindo, mas você vai. Chega de fumaça, filho. Você está vindo. Olá, boa noite. Está no ar o MG2 desta sexta-feira, dia 3 de maio. Um homem morreu em um acidente na BR-262 entre Manhuaçu e Matipó. Polícia procura por homem que arrombou e furtou itens de um carro em plena luz do dia no centro de Ipatinga. Incêndio consome metade das mercadorias de uma loja de acessórios em Coronel Fabriciano. E a movimentação nos cartórios eleitorais da região está terminando o prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. É agora, ao vivo no MG2. Dois jovens morreram em um acidente na BR-381 nessa quinta-feira, próximo a Belo Oriente. Foi uma batida entre um carro de passeio e uma carreta. O motorista da carreta não teve ferimentos e disse à polícia que o carro de passeio seguia no sentido Ipatinga, quando invadiu a contramão e houve a batida de frente. O carro de passeio transportava um reboque com uma moto aquática. Já o caminhão estava carregado com cal granulado. Com o impacto da colisão, a carreta tombou, derramando parcialmente a carga no acostamento da via. Uma caminhonete que vinha logo atrás atingiu o carro, mas o motorista dessa caminhonete não teve ferimentos. Quando os bombeiros chegaram, o motorista e um passageiro do carro de passeio já estavam mortos. Era Franklin Silveira, que tinha 26 anos, e Gleison Nascimento, que tinha 20 anos e iria completar 21 agora no dia 6. Gleison era influenciador digital de Rondônia, no Pará, e era conhecido nas redes sociais como Sorriso e tinha mais de 100 mil seguidores. Um terceiro jovem de 27 anos, que estava no banco de passageiros, teve múltiplas fraturas e foi levado para um hospital de Ipatinga. Esses três jovens que estavam no carro de passeio tinham acabado de sair de Governador Valadares, para onde vieram passar o feriado de 1º de maio, na casa de amigos. Nessa quinta-feira, em Governador Valadares, Gleison compartilhou fotos do passeio na cidade. Também foi no perfil pessoal que ele postou a foto do momento em que embarcou no carro com os dois amigos rumo à capital mineira. A legenda do post foi a seguinte: Deus abençoe a nossa viagem. Gleison viajava no banco traseiro e o amigo que sobreviveu estava no banco da frente, como carona. O corpo de Franklin Silveira vai ser levado para Belo Horizonte e o de Gleison Nascimento vai ser levado para o estado do Pará. E uma pessoa morreu em um acidente agora há pouco na BR-262 entre Manhuaçu e Matipó. Ao vivo, o João Vitor Nunes, que esteve no local, tem as informações para a gente. Boa noite, João. Pois é, Alan, uma boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Pois é, o acidente aconteceu por volta de 4h30 da tarde, né, que vitimou o Ronaldo Carlos Lacerda, de 44 anos. Ele era motoboy, era o ocupante da motocicleta, né, e acabou sendo vitimado nesse acidente. O veículo, um Volkswagen T-Cross, avançou na contramão e acabou atingindo a motocicleta em que estava o Ronaldo. Esse acidente aconteceu no quilômetro 66 da BR-262, né, divisa entre Matipó e Manhuaçu. O que acontece? Qual que é o detalhe? O motorista, né, o condutor desse veículo, o veículo que ficou em chamas depois desse acidente, ele fugiu do local, né? E aí a gente parou aqui para entrar ao vivo. E aí é um dado curioso, né? A gente ainda não tinha informação, a gente estava conversando com a PRF, que fazia o atendimento no local do acidente. A gente foi lá para acompanhar, e quando a gente veio aqui para o posto da PRF, a Polícia Militar já tinha feito a prisão do condutor do veículo. Ele, quando aconteceu o acidente, né, ele conseguiu uma carona com uma mulher até o distrito de Realeza, mas ele estava indo a pé
para o distrito de Vila Nova, que fica a poucos quilômetros daqui de Realeza, quando a Polícia Militar suspeitou e acabou fazendo a prisão desse condutor de 26 anos. Está aqui, inclusive, no posto da PRF para ser lavrado o boletim de ocorrência. Então, ele tentou fugir, mas foi pego pela Polícia Militar. Alan, volto com você aí no estúdio. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. E ainda falando sobre as estradas, o Brasil teve quase 600 acidentes com ciclistas em rodovias federais somente neste ano. Só em Minas foram 36 mortes. Tauan Maciel, de 26 anos, foi atropelado na última terça-feira na BR-040 em Paraopeba, região central de Minas. O grupo treinava no acostamento da rodovia quando uma van invadiu o espaço e atingiu 8 pessoas. Um ciclista ainda está internado em estado grave. Ele teve muitas fraturas e passou por cirurgias. O Ariel, que estava com o pelotão, também ficou ferido. Levou 40 pontos na perna. Falei que, depois de 10 anos que a gente anda de bicicleta, nunca me aconteceu isso e dá um certo desânimo da gente de fazer, né? A Lagoa da Pampulha tem uma das principais ciclovias de BH. O movimento de ciclistas é intenso por aqui o dia todo. O problema é justamente fora de ambientes como esse. A falta de estrutura, de ciclovias nas cidades, tem levado muitos grupos a buscarem rodovias e competirem por espaço com os carros. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, são nas rodovias mineiras de Santa Catarina e do Rio de Janeiro onde são registrados a maioria dos acidentes. Só este ano foram 568 registros no Brasil. E muitas dessas pessoas vão parar em hospitais do SUS. Em todo o ano passado, mais de 15 mil ciclistas foram internados por conta de acidentes. Uma média de 42 pessoas por dia. Só aqui em Minas Gerais foram 36 mortes. O estado fica atrás apenas de São Paulo, onde 108 pessoas morreram enquanto pedalavam. Essa especialista explica que geralmente os acidentes nas rodovias são mais graves porque os veículos trafegam em maior velocidade. E isso determina a gravidade de um acidente com bicicleta. Ela reforça que o ciclista não é proibido de pedalar em rodovia. O Código de Trânsito permite, mas tem regras. A circulação do ciclista em rodovia deve ser feita pelo acostamento. Quando não existir, é que ele vai transitar na via pública. Mas ele precisa se atentar, claro, aos equipamentos de segurança, que são o espelho retrovisor do lado esquerdo, a sinalização noturna dianteira, traseira, nas laterais e nos pedais e, claro, o capacete. E ainda falando sobre acidentes, morreu na manhã de hoje o motorista do caminhão envolvido no acidente que aconteceu na BR-381 em Baguari, que é distrito de Governador Valadares, no último domingo. Este, inclusive, é o destaque de hoje do nosso portal de notícias, o G1 Vales. O Wellington Pereira Duarte, de 51 anos, ficou internado em estado grave no Hospital Municipal aqui de Valadares por 5 dias. Ele é a 5ª vítima fatal do acidente que deixou outras 4 pessoas mortas na hora. As vítimas eram Pedro Miguel Fonseca, de 44 anos, Nádia Cristina Abraão Nascimento dos Santos, de 38 anos, Fagner de Souza, de 43, e Sheila Cristiane Vieira Brandão de Souza, de 49 anos. Dentro do caminhão, que pertence a um frigorífico de Valadares, havia um outro funcionário que teve escoriações e não precisou de atendimento médico. O Wellington teve as 2 pernas e os 2 braços quebrados e foi entubado assim que chegou ao hospital. Ainda nesta semana, a família do caminhoneiro usou as redes sociais para pedir doações de sangue. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do motorista. Então, para ler esta e outras reportagens, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e acessar o nosso portal de notícias, o G1 Vales. E a Polícia Civil apresentou hoje a conclusão das investigações de um triplo homicídio que aconteceu na cidade de Ipatinga. O crime foi em janeiro deste ano, em um bar no bairro Betânia. De acordo com o chefe da Delegacia de Homicídios de Ipatinga, Marcelo Franco Marino, o crime foi motivado pela disputa de pontos de tráfico de drogas. Ao todo, 4 pessoas participaram do crime. A necessidade de tomar esse ponto de tráfico, nesse bar onde ocorreu o crime, que era um lugar de grande movimentação de cocaína,
porque eles precisavam dominar o território, entendeu? E para dominar o território, tinham que eliminar os rivais. Então, a partir dessa oitiva do primeiro preso, ficou clara a motivação que seria a disputa por tráfico de drogas. Dos vitimados, 2 têm passagens por tráfico de drogas e os outros 2 têm outras passagens, mas não têm por tráfico de drogas. Tá? Então, já é outro indício. As mortes aconteceram na noite do dia 5 de janeiro. Segundo a Polícia Civil, 4 integrantes de uma quadrilha ligada ao PCC chegaram em um veículo clonado. Os ocupantes começaram a atirar e atingiram 4 pessoas que estavam na mesa do bar, que fica na Avenida Selim José de Sales, no bairro Betânia. 3 homens de 37, 31 e 23 anos morreram no local. Um quarto homem de 22 anos foi baleado, porém conseguiu correr e foi socorrido pelo SAMU. As investigações apontaram que os homicídios foram planejados de dentro do presídio da Ipaba. Os suspeitos, que estavam presos, conseguiram escapar através da saída temporária de Natal e não retornaram. Eles alugaram um sítio no bairro Taúbas, em Ipatinga, que serviu como base para a quadrilha. E a partir desse sítio que foi alugado no bairro Taúbas, eles tinham uma série de execuções para praticar em Ipatinga. Pessoas que estavam marcadas para morrer, que eram justamente os opositores ligados ao Comando Vermelho aqui de Ipatinga, principalmente facção do Morro do Cruzeiro. A partir dessa descoberta do aluguel desse sítio, nós conseguimos identificar os demais autores que lá estiveram. 3 dos 4 suspeitos de participarem desse crime foram presos em 3 operações diferentes. No dia 7 de janeiro, no bairro Vila Celeste, no dia 14 de fevereiro, no bairro Caravelas e no dia 3 de março, no tiroteio que chocou o Vale do Aço, na BR-381. O 4º suspeito foi morto neste mesmo tiroteio da BR. Os 3 agora estão à disposição da Justiça. Nós estamos falando aqui de 4 processos criminais que têm uma conexão pela autoria, pelos autores. Então você tem esse processo aqui, com 3 homicídios consumados e um homicídio tentado. Você tem no dia 7 a tentativa de homicídio dos policiais militares com resistência, também havia drogas, também havia armas no carro, entendeu? No Vila Celeste. Você tem no dia 14 de fevereiro mais uma tentativa de homicídio contra policiais militares com grande quantidade de droga apreendida, prensa hidráulica, armas, munições, entendeu? Documentos falsos, né? Você tem o veículo clonado, que é outro crime que esse pessoal praticou. Então nós estamos falando aqui de processos que podem dar aí, quem sabe, 100 anos de cadeia para cada um. E uma loja pegou fogo na tarde de hoje no centro de Coronel Fabriciano. O fogo consumiu metade da mercadoria. O cheiro forte de queimado se espalhou pela rua Coronel Silvino Pereira e em toda a área do calçadão. A loja é pequena e, por isso, rapidamente o fogo tomou conta de toda a estrutura. Na calçada estava o que sobrou das mercadorias: malas, bolsas, sapatos. Quando os bombeiros chegaram, o estabelecimento havia sido consumido pelas chamas. Esse vídeo mostra o momento que os militares chegaram ao local e o desespero de quem assistia tudo. Em 15 minutos, as chamas controladas. Foram utilizadas quase 200 litros de água. O incêndio já estava avançado, né? Já estava em fase totalmente desenvolvido, com chamas saindo pela parte externa. A guarnição montou um estabelecimento com 2 linhas de ataque. Foi rápido o combate, né? Foi debelada as chamas com aproximadamente de 10 a 15 minutos de combate. No mais, a gente ficou aguardando a parte de resfriamento do local, que aí demanda um pouquinho mais de tempo, né? e de esforço. Segundo o proprietário da loja, o fogo queimou metade das mercadorias. No momento do incêndio, havia uma jovem de 23 anos que é filha do dono no estabelecimento. Ela inalou muita fumaça, mas foi socorrida pelo SAMU. O fogo também danificou a placa de uma relojoaria que fica ao lado. Além da loja que pegou fogo,
O prédio tem outros 2 pontos comerciais e um apartamento. Todos ficaram sem energia. As causas do incêndio vão ser investigadas. A suspeita é que o fogo tenha começado na parte elétrica do estabelecimento. Segundo as pessoas que estavam dentro da loja, teria começado um incêndio no teto da edificação, onde está a parte elétrica, a parte elétrica principal passa por lá, começou no teto e evoluiu para todo o cômodo, todo o comércio. Incêndio também na cidade de Caratinga. Uma casa pegou fogo na noite dessa quinta-feira no bairro Anápolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um quarto, que foi o único cômodo atingido. Moradores da casa disseram que o cômodo estava vazio e eles dormiam no andar superior da residência. O local ficou tomado pela fumaça. Ninguém ficou ferido. Intervalo aqui no MG2. A seguir, vamos falar que a polícia procura pelo autor de um furto no centro de Ipatinga. O suspeito furtou 40 bermudas de um porta-malas de um carro. E a gente vai falar também que está terminando o prazo para que os eleitores fiquem em dia com a Justiça Eleitorais. Com a Justiça Eleitoral, isso porque os cartórios da região vão funcionar neste sábado e também no domingo. Os detalhes daqui a pouquinho, agora às 7h30. Estamos de volta para falar que morreu no Hospital Municipal de Governador Valadares a criança de 2 anos que se afogou no Rio Doce nesta quinta-feira. A gente falou deste caso aqui no MG2 de ontem, pois o menino, identificado como Davi Lucas Alves Teixeira Neves, chegou a ser resgatado com vida por um pescador. Davi se afogou no Rio Doce ontem, na altura do bairro Santa Rita. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino brincava com um irmão de 4 anos quando caiu dentro do rio. Um pescador resgatou a criança, que ficou 20 minutos submersa na água. Os militares do Corpo de Bombeiros fizeram manobras para acordar a criança até a chegada do SAMU. Os socorristas deram continuidade ao atendimento pré-hospitalar e logo depois esta criança foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Valadares, mas infelizmente essa criança não resistiu e morreu na noite dessa quinta-feira. E a polícia procura pelo autor de um furto no centro de Ipatinga. O caso aconteceu em plena luz do dia nessa quinta-feira. Um comerciante estacionou um carro na rua Ouro Preto e entrou para dentro de uma loja. Na sequência, o porta-malas do veículo foi arrombado por um homem que pegou 40 bermudas que seriam comercializadas. Segundo a Polícia Militar, as imagens estão sendo verificadas e o autor está sendo procurado. Ainda segundo a polícia, a vítima é um comerciante que até o momento não fazia parte da rede de comerciantes protegidos e foi orientado a participar. E mais um acidente envolvendo o ônibus do transporte público foi registrado na tarde desta sexta-feira em Governador Valadares. Foi na rua Padre Floriano, no bairro Turmalina. O veículo, que pertence à empresa MOB, responsável pelo transporte urbano de passageiros, bateu com a moto. A motociclista, que trabalha com transporte de passageiros, ficou ferida. Uma outra mulher que estava na garupa também se feriu. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A nossa equipe chegou a fazer contato com a MOB, mas até o fechamento desta edição, nós não tivemos a resposta. E conforme a gente vem informando ao longo da semana, está terminando o prazo para que os eleitores fiquem em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo para tirar o título ou fazer transferências, por exemplo, vai até o dia 8 de maio, ou seja, na semana que vem. Em Manhuaçu, o cartório eleitoral tem registrado grande movimentação. A fila cheia logo cedo indica que tem muita gente procurando regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. É que o período para regularização vai até o próximo dia 8, na semana que vem. A Maria Alice foi uma das pessoas que deixou para a última hora, mas conseguiu regularizar a situação dela. Olha, é mais falta de responsabilidade mesmo, né? Porque a gente já estava programando para vir, aí só ia deixando, aí agora montou, mas graças a Deus a gente conseguiu pegar a senha, mas não pode deixar para a última hora, né? E por conta dessa tradição brasileira de deixar tudo para a última hora, é que o cartório eleitoral vai funcionar neste sábado e domingo, de 9 às 4 da tarde, para que as pessoas possam se regularizar pensando na eleição que acontece no final do ano.
Então a gente está tentando fazer de tudo para atender todo mundo, né? A juíza eleitoral autorizou, a doutora Patrícia Bittencourt, autorizou os plantões para facilitar em abril e agora em maio, né? 1º de maio teve também no feriado, final de semana passado, este final de semana também teremos o mutirão, o plantão, para que possamos atender o maior número possível de eleitor, né? A gente tem um horário de atendimento de 9 às 16, mas não tem como, a gente acaba estendendo esse horário para que a gente possa atender todo mundo que estiver na fila. A estimativa é que na região tenham cerca de 110 mil eleitores aptos a votar nesse ano. A média de atendimento tem sido elevada nesses últimos dias, são cerca de 150 pessoas diariamente. E até na quarta-feira tem que estar tudo em dia para poder votar no dia 6 de outubro. A procura aqui é o primeiro título, alistamento, inclusive tem muito jovem de 15 anos que vem fazer o título, isso é importante, né? Muito alistamento inicial, muita transferência também. Então, transferência de município é uma busca do eleitor constante. E revisão, né? Muita gente vem trocar o nome que está diferente, ou trocar a sessão, né, que é uma sessão mais próxima, ou fazer a coleta biométrica. Lembrando que a biometria ainda não é obrigatória, né? Quem não tem biometria vai votar normalmente, mas se for possível a pessoa já fazer a coleta de uma vez, a gente já coleta para aumentar o número de biometrizados em Minas. O cartório eleitoral de Manhuaçu fica na rua Amaral Franco, número 261, no centro da cidade. O telefone para contato é o 33 3331 1926, repetindo 3331 1926. E assim como em Manhuaçu, todos os outros cartórios das cidades da nossa região vão funcionar neste fim de semana para que os eleitores fiquem em dia com a Justiça Eleitoral, para que consigam votar nas eleições municipais deste ano. Hora da previsão do tempo para este sábado, que vai ser de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Para Governador Valadares, a máxima para amanhã é de 35 graus e também não deve chover. Agora vamos ver a previsão para outras cidades aqui da nossa área de cobertura. Começando aqui por Poté, que amanhã pode registrar 31 graus. Em Nacipe Raidan e Ferros, a máxima pode chegar aos 33 graus. E em Dores de Guanhães, a máxima pode chegar até 34 graus. E encerrando aqui a nossa lista, em Dionísio, no Vale do Aço, a máxima amanhã pode chegar aos 35 graus. Hora do esporte aqui no MG2, o América entra em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Coelho conta com atletas experientes para tentar voltar à elite do futebol. O Samuel Bonicontro tem todas as informações para a gente. Experiência, palavra que não pode faltar no dicionário do América na briga pelo retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E quando o assunto é experiência, Felipe Azevedo é a referência. Aos 37 anos, ninguém tem idade superior a ele no elenco do Coelho. A idade é algo que todo mundo olha, né? O pessoal brinca muito comigo hoje no grupo, por ser o mais velho aí por meses, né? Do Juninho, pouca coisa. E a gente está aqui para isso, a gente sabe que nos jogos mais difíceis a gente vai ter que atuar e ajudar, nos jogos mais fáceis também, que é difícil de acontecer. E eu estou aqui para isso, para ajudar, cara, independente de ser titular ou ser reserva, é ajudar o América a conseguir o acesso. Com 4 pontos em 6 disputados, o América está em 6º lugar na Série B. No sábado, vai buscar mais uma vitória para entrar no G4. Afinal, ficar no alto da tabela desde o início do campeonato é essencial. Afinal de contas, o que não faltam são candidatos ao acesso. Esse ano a Série B, eu já disputei em outros anos, eu vejo num nível de competitividade maior, sabe? Eu vejo ali equipes que vão brigar, o investimento está sendo muito alto. Você vê que hoje em dia times da Série B estão tirando jogadores da Série A para jogar a divisão. Então eu acredito que eu sempre olho ali o Santos como uma grande força, não tem como. O Sport, acredito que vai chegar forte também. O Ceará, pelo trabalho do Mancini lá que eu conheço muito bem. E sei que ele vai trazer essa equipe para a briga. A própria Chapecoense também acredito que vai fazer um belo campeonato.
né? O Novo Horizontino acho que é uma equipe que vai também chegar. Além da experiência, o fator emocional é outro ponto a ser tratado com cuidado, para ser um componente a favor na campanha do Coelho. Preparar o mental para todo jogo ser muito difícil. Eu acho que a gente fez um belo jogo contra o Novo Horizontino, até a hora da expulsão também, a gente era superior, porque a gente botou naquele momento que o jogo era difícil, E isso faz a gente ficar em alerta e ter feito um bom jogo. Então é o que a gente tenta pregar para os meninos. Vamos começar bem a Série B, porque é um campeonato longo, então pode ter aquela oscilação, e quando a gente tiver essa oscilação a gente tem que ter gordura ali dentro do G4. Então é o objetivo principal e está todo mundo muito focado, eu tenho certeza que vai dar certo. Já o Atlético entra em campo amanhã. O Galo joga contra o Fluminense às 4 da tarde em Cariacica, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético está na vice-liderança e o Fluminense em 16º. Já o Cruzeiro não joga no Brasileirão porque o jogo foi adiado. Só entra em campo na outra semana, no dia 12 de maio, contra o Atlético Goianiense, na casa do Dragão Goiano. E o Ipatinga estreia em casa na Série D amanhã, às 5 horas da tarde, contra o Itabuna, da Bahia. As duas equipes se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo 6 da competição. Vai ser a primeira vez na história que os dois times jogam entre si. Desde a fundação do clube, o Tigre já enfrentou times baianos em 20 oportunidades. Foram 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Então, boa sorte aí ao Tigre nesta próxima temporada. E o governo adiou a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado. O Enem dos concursos iria acontecer neste domingo. Segundo o governo, o adiamento é em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que alagaram cidades, destruíram moradias e deixaram 37 mortos. A nova data da prova ainda não foi marcada. No nosso portal, g1.com.br/vales, você encontra mais detalhes sobre o assunto. Acesse aí g1.com.br/vales. Essa edição termina aqui. Outras notícias da nossa região em nosso portal g1.com.br/vales e também amanhã às 11h45 no MG1 com a Ana Carolina Magalhães e também com o Ronald Lessa. Eu volto a te encontrar na segunda-feira aqui no MG2. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.